Capítulo 3. A força que molda sua vida. Os homens vivem por intervalos de razão, sob a soberania do humor e da paixão. Frase de Sir Thomas Browne. Ela estava correndo apenas há cerca de meia hora quando aconteceu. De repente, uns 10 garotos dispararam em sua direção. Antes que ela pudesse entender o que acontecia, eles a pegaram, puxaram para o meio do mato, e a espancaram com um cano de chumbo. Um dos garotos chutou-a no rosto inúmeras vezes, fazendo-o sangrar profundamente. Em seguida a estupraram, e sodomizaram, e deixaram-na ali para morrer. Com certeza você tomou conhecimento deste crime trágico e inadmissível, ocorrido no Central Park, alguns anos atrás. Eu estava em Nova York na noite em que aconteceu. Fiquei horrorizado não só com a selvageria do ataque, mas ainda mais quando soube quem eram os atacantes. Eram crianças, com as idades variando de 14 a 17 anos. Contrariando os estereótipos, nem eram pobres nem de famílias onde houvesse história de abusos. Estudavam em escolas particulares, praticavam esportes, tinham aulas de tuba. Não foram motivados pela loucura das drogas ou dos confrontos raciais. Agrediram e poderiam ter matado aquela mulher de 28 anos de idade por uma única razão: diversão. Tinham inclusive um nome para aquilo que tinham resolvido fazer: zonear. A não mais de 400 quilômetros de Nova York, um jato caiu ao levantar voo do aeroporto de Washington, durante uma tempestade de neve, e bateu na ponte Potomac, na hora do rush. O tráfego, já muito lento, parou por completo. Os serviços de emergência e salvamento foram despachados imediatamente para o local, e a ponte transformou-se num pesadelo de caos e pânico. Bombeiros e paramédicos ficaram arrasados com a destruição, mergulhando vezes sem conta no Potomac para tentar resgatar vítimas do desastre. Um homem passou repetidamente o salva-vidas para outros. Salvou muitas vidas, mas não a sua própria. Quando o helicóptero finalmente foi resgatá-lo, ele tinha afundado na água gelada. Esse homem deu a própria vida para salvar a de completos estranhos. O que o levou a valorizar tanto a vida de outras pessoas, pessoas que ele nem sequer conhecia, que se dispôs a dar a sua própria no processo. O que faz uma pessoa com um berço bom comportar-se tão selvagemente e sem remorso, enquanto outra dá a própria vida para salvar estranhos? O que cria um herói, um canalha, um criminoso, uma pessoa disposta a contribuir? Em toda a minha vida, procurei a resposta a essas perguntas. Uma coisa é clara para mim: os seres humanos não são criaturas aleatórias. Tudo o que fazemos é por um motivo. Podemos não ter conhecimento da razão, mas indubitavelmente há uma força por trás de todo o comportamento humano. Essa força age sobre cada faceta de nossas vidas, dos nossos relacionamentos e finanças aos nossos corpos e cérebros. Qual é essa força que está controlando você neste exato momento, e continuará a fazê-lo pelo resto da sua vida? Dor e prazer. Tudo o que você e eu fazemos ou se deve à nossa necessidade de evitar dor, ou ao nosso desejo de obter prazer. Com frequência, ouço as pessoas falarem sobre mudanças que desejam fazer em suas vidas, mas não conseguem obrigar-se a ir até o fim. Sentem-se frustradas, arrasadas e furiosas consigo mesmas, porque sabem que precisam agir, mas não conseguem. E a razão é muito simples: ficam tentando mudar seu comportamento, que é o efeito, em vez de lidar com a causa que está por trás. Compreendendo e utilizando as forças da dor e do prazer, você será capaz, de uma vez por todas, de criar as mudanças duradouras e os melhoramentos que deseja para si próprio e para as pessoas com quem se importa. O fracasso na compreensão disto o condenará a viver reagindo, como um animal ou uma máquina. Pode ser que isso pareça uma supersimplificação, mas pense a respeito. Por que você não faz algumas das coisas que sabe que deveria fazer? Afinal, o que é procrastinação? É quando você sabe que deveria fazer alguma coisa, mas ainda assim não faz. Por que não? A resposta é simples: em algum nível, você acredita que agir naquele momento será mais doloroso que adiar. No entanto, você já passou pela experiência de adiar uma coisa por tanto tempo que de repente sente-se pressionado para fazê-la de uma vez por todas? O que aconteceu? Você mudou sua associação com o prazer e a dor. De repente, não agir torna-se mais doloroso que fazer o que se deve. Esse é o tipo de coisa que ocorre com a maioria de nós quando vai chegando a data de entrega dos formulários do imposto de renda. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Frase de Sêneca. O que impede você de se aproximar do homem ou da mulher dos seus sonhos?
O que o impede de iniciar aquele novo negócio que vem planejando há anos? Por que continua a adiar aquela dieta? Por que evita terminar sua tese? Por que ainda não assumiu o controle de sua carteira de investimentos financeiros? O que o impede de fazer o que é necessário para tornar sua vida exatamente como a imaginou? A resposta é simples. Muito embora saiba que todas essas ações iriam beneficiá-lo, que poderiam sem dúvida nenhuma trazer satisfação à sua vida, você deixa de agir simplesmente porque naquele instante associa mais dor ao ato de fazer o que é necessário, do que a perda da oportunidade. Afinal, e se você se aproximasse da tal pessoa e ela expressasse sua rejeição? E se você tentasse o seu novo negócio, mas não desse certo, e perdesse a segurança que tem em seu atual emprego? E se você tivesse começado uma dieta, sofresse de tanto passar fome, só para depois voltar a engordar? E se você tivesse feito um investimento e perdido o seu dinheiro? Por que então tentar? Para a maioria das pessoas, o medo da perda é muito maior que o desejo de ganhar. O que o deixa mais mobilizado? Impedir alguém de furtar os $100.000 que ganhou nos últimos 5 anos, ou a possibilidade de ganhar 100 mil nos próximos 5. O fato é que a maioria das pessoas trabalharia muito mais para conservar o que tem do que para correr os riscos necessários para conseguir o que realmente desejam. O segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que usem você. Se fizer isto, estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida quem controla você. Frase de Anthony Robbins. Muitas vezes surge uma pergunta interessante nas discussões acerca dessas forças gêmeas que nos impulsionam, porque as pessoas podem experimentar dor e mesmo assim não mudar. É que não experimentaram dor suficiente ainda, não atingiram o que chamo de limiar emocional. Se você já esteve envolvido num relacionamento destrutivo e acabou tomando a decisão de usar seu poder pessoal, agir e mudar sua vida, provavelmente foi porque atingiu um nível de dor que considerou como seu supremo limite. Todos nós já experimentamos situações em nossas vidas em que dizemos: chega, nunca mais, isto tem de mudar agora. Esse é o momento mágico, em que a dor se torna nossa amiga. Isso nos leva a agir e produzir novos resultados. Sentimos-nos ainda mais poderosamente compelidos a agir se, no mesmo momento, começamos a antecipar como a mudança também resultará em uma grande dose de prazer para as nossas vidas. Esse processo não é limitado a relacionamentos. Talvez você já tenha passado por isso com a sua condição física, não aguenta mais não conseguir se espremer numa poltrona de avião, não caber nas suas roupas, e ficar com o coração na boca depois de subir um lance de escadas. Finalmente, você disse chega, e tomou uma decisão. O que motivou essa decisão? Foi o desejo de remover a dor da sua vida e estabelecer o prazer uma vez mais, o prazer do orgulho, o prazer do conforto, o prazer da autoestima, o prazer de viver a vida do modo como planejou. Claro, há muitos níveis de dor e prazer. Por exemplo, sentir humilhação é uma forma intensa de dor emocional. Assim também é a sensação de inadequação, ou tédio. É evidente que algumas dores têm menos intensidade, mas ainda assim entram na equação da tomada de decisão. Da mesma forma, o prazer pesa nesse processo. Muito da nossa impulsão na vida vem de imaginarmos que nossas ações nos levarão a um futuro mais interessante, que o trabalho de hoje valerá, e bem, o esforço, que as recompensas do prazer estão próximas. Mas há também muitos níveis de prazer. Por exemplo, o prazer do êxtase, mesmo que a maioria concorde que seja intenso, pode às vezes ser suplantado pelo prazer do conforto. Tudo depende da perspectiva do indivíduo. Por exemplo, digamos que você esteja no intervalo para o almoço e passe por um parque onde uma orquestra esteja tocando uma sinfonia de Beethoven. Você vai parar e escutar? Depende, antes de mais nada, do significado que associa a música clássica. Algumas pessoas deixariam de lado tudo para poderem ouvir os maravilhosos acordes da heróica. Para elas, Beethoven é puro prazer. Para outras, contudo, ouvir qualquer tipo de música clássica é tão excitante quanto ficar observando tinta secar. Para elas, ouvir música clássica equivale a sofrer, de modo que se apressam ao passar pelo parque e voltam ao trabalho. Mas algumas pessoas que gostam de música clássica também não parariam. O sofrimento causado pelo atraso no trabalho talvez não suplantasse o prazer de ouvir as melodias familiares. Ou talvez acreditem que parar e desfrutar a música no meio da tarde é desperdiçar um tempo precioso, e a dor de fazer algo frívolo e inadequado é maior que o prazer que a música poderia dar.
Cada dia de nossas vidas é cheio dessas negociações psíquicas. Estamos constantemente pesando as ações que nos propomos, e o impacto que terão sobre nós. A lição mais importante da vida. Donald Trump e Madre Teresa foram impulsionados exatamente pela mesma fora. Você poderia dizer, está maluco, Tony? Eles não poderiam ser mais diferentes. E absolutamente verdadeiro que seus valores se encontrem nas extremidades opostas do espectro, mas ambos são, assim mesmo, impulsionados pela dor e prazer. Suas vidas foram mudadas por aquilo de que aprenderam a extrair prazer, e o que aprenderam que lhes causará dor. A mais importante lição que aprendemos na vida, é a que cria dor para nós, e a que cria prazer. Essa lição é diferente para cada um, e assim sendo, são diferentes também os nossos comportamentos. O que vem impulsionando Donald Trump em sua vida? Ele aprendeu a oferir prazer, possuindo os maiores e mais dispendiosos iates, adquirindo os prédios mais espetaculares, fechando os negócios mais espertos e engenhosos, em resumo, acumulando os maiores e melhores brinquedos. E o que foi que ele aprendeu ao se ligar à dor? Pelo que revelou em diversas entrevistas, a maior dor de sua vida é ser segundo em qualquer coisa, para ele, sinônimo de fracasso. Na verdade, sua maior motivação de realização deriva de sua compulsão para evitar essa dor. Trata-se de um motivador muito mais poderoso que seu desejo de ganhar prazer. Muitos competidores ficaram jubilosos com a dor que Trump experimentou com o colapso do seu império econômico. Em vez de julgá-lo, ou a qualquer outra pessoa, inclusive a si próprio, o que motiva é ter um pouco de compaixão por sua dor evidente. Por contraste, veja só Madre Teresa. Aqui está uma mulher que se importava tão profundamente que quando via outras pessoas sofrendo, também sofria. Ver a injustiça do sistema de castas feriu-a. E quando agiu para ajudar aquela gente, descobriu que a dor que sentia desaparecia com a dor deles. Para Madre Teresa, o significado máximo da vida pode ser encontrado numa das áreas mais pobres de Calcutá, a cidade da alegria, com seus milhões de famintos e enfermos. Para ela, prazer pode significar ter de andar com as pernas enfiadas até os joelhos em água suja de esgotos para poder chegar num barraco sórdido e socorrer as crianças que lá se encontrarem, seus corpos minúsculos devastados pelo cólera e desinteria. Ela é poderosamente impulsionada pela sensação de que ajudar os outros em sua miséria ajuda a aliviar a própria dor, que ao ajudar os outros a experimentar a vida de um modo melhor, dando-lhes prazer, ela sentirá prazer. Madre Teresa aprendeu que se colocar a serviço dos sofredores é o maior dos bens, e que isso lhe dá a sensação de que sua existência tem verdadeiramente um significado. Para a maioria de nós, pode parecer um exagero comparar a sublime humildade de Madre Teresa com o materialismo de Donald Trump, mas é importante lembrar que essas duas pessoas moldaram seus destinos baseados naquilo a que ligaram seu prazer e sua dor. Certamente que o passado delas e o ambiente em que vivem desempenharam um papel em suas escolhas, mas em última análise tomaram decisões conscientes sobre o que as recompensa ou aflige. Aquilo a que você associa dor e prazer, molda seu destino. Uma decisão que fez uma diferença tremenda na qualidade da minha vida foi que ainda bem moço comecei a associar um prazer incrível ao ato de aprender. Percebi que descobrir ideias e estratégias que pudessem me ajudar a moldar o comportamento humano, e a emoção podia me dar virtualmente tudo o que eu desejava. Podia me tirar da dor e me dar prazer. Aprender a descobrir os segredos que estão por trás de nossas ações podia me ajudar a ser mais saudável, a me sentir melhor fisicamente, a me relacionar mais profundamente com as pessoas com quem me importava. Aprender me proporcionava algo que eu podia dar, a oportunidade de contribuir com algo de valor para ajudar as pessoas à minha volta. Oferecia-me uma sensação de alegria e realização. Ao mesmo tempo, descobri uma forma de prazer ainda mais poderosa, conseguida partilhando o que eu aprendera de forma apaixonada. Quando comecei a ver que aquilo que eu era capaz de compartilhar ajudava as pessoas a melhorarem a qualidade de suas vidas, descobri o grau máximo de prazer. E o meu objetivo de vida começou a evoluir. Quais são algumas das experiências de dor e prazer que moldaram sua vida? Se você associou dor ou prazer às drogas, por exemplo, isso certamente afetou o seu destino. Da mesma forma, as emoções que você aprendeu a associar a cigarros ou álcool, relacionamentos, ou até mesmo aos conceitos de dar ou confiar. Se você é um médico, não é verdade que decisão de seguir uma carreira médica, tomada há tantos anos, foi motivada pela sua convicção de que se tornar um médico faria sentir-se bem? Todo médico que conheci, associa um imenso prazer a ajudar as pessoas, fazer cessar a dor,
curar doenças, salvar vidas. Com frequência o orgulho de ser um respeitado membro da sociedade foi uma motivação adicional. Músicos dedicaram-se à sua arte porque poucas coisas podiam lhe dar o mesmo grau de prazer. E os presidentes de poderosas organizações aprenderam a associar prazer à tomada de decisões importantes, com grande potencial de construir algo único, e de contribuir para a vida das pessoas de um modo duradouro. Pense nas associações de limitação de dor e de prazer de John Belushi, Fred Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin e Jim Morrison. A associação que fizeram das drogas a uma saída, um pico rápido ou um modo de fugir à dor, transformando em prazer temporário, provocou a queda de todos eles. Pagaram o maior dos preços por não dirigirem suas próprias mentes e emoções. Pense no exemplo que deram para milhões de fãs. Nunca aprendi a consumir drogas ou álcool. É por isso que sou tão brilhante assim? Não, é porque tive muita sorte. Uma das razões pelas quais nunca bebi álcool é que, quando criança, havia 2 pessoas em minha família que agiam tão detestavelmente quando bêbadas que passei a associar uma extrema dor à ingestão de qualquer bebida alcoólica. Uma imagem especialmente intensa que tenho na memória é a da melhor amiga de minha mãe. Era extremamente obesa, pesando uns 150 quilos, e bebia constantemente. Sempre que bebia, queria me abraçar, e me babava todo. Até hoje o cheiro de álcool no hálito de qualquer pessoa me nauseia. Cerveja, contudo, foi uma outra história. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, nem sequer considerava uma bebida alcoólica. Assim, meu pai bebia cerveja e não ficava irritante ou nojento. Na verdade, ele parecia até um pouco mais divertido depois de umas cervejas. Além disso, eu associava prazer a beber cerveja, porque queria ser igual ao meu pai. Beber cerveja me faria realmente igual a meu pai? Não, mas frequentemente criamos associações falsas em nossos sistemas nervosos, neuroassociações, quanto ao que criará dor ou prazer em nossas vidas. Um dia pedi à mamãe uma cervejinha. Ela começou afirmando que não me faria bem, mas tentar me convencer disso, quando eu já estava decidido, quando as observações que fazia de meu pai a contradiziam tão claramente, não ia adiantar. Não acreditamos no que escutamos, ao contrário, temos certeza de que nossas percepções são precisas, e naquele tempo eu tinha certeza de que beber cerveja seria o próximo passo do meu crescimento pessoal. Finalmente minha mãe percebeu que, com certeza, eu ia beber mesmo em algum outro lugar, se não me desse uma experiência que jamais esquecesse. Em algum nível, ela deve ter sabido que era preciso mudar o que eu associava à cerveja. E assim ela me disse: tudo bem, você quer beber cerveja e ser como papai? Então realmente tem que tomar cerveja como seu pai. Perguntei o que queria dizer com aquilo, e ela me respondeu que eu tinha que beber uma embalagem de 6 cervejas, se queria ser como meu pai. Não tem problema, falei. Ela disse: você vai ter que beber tudo aqui mesmo. Quando tomei o primeiro gole, o gosto foi horrível, nada do que eu tinha antecipado. Claro que não ia admitir isso, porque meu orgulho estava em jogo. Assim, tomei mais uns goles. Depois da primeira cerveja, eu disse: agora não aguento mais, mamãe. Ela disse: não, aqui está outra, e abriu outra latinha. Depois da terceira ou quarta lata, comecei a me sentir enjoado. Tenho certeza de que você é capaz de adivinhar o que aconteceu a seguir. Vomitei tudo por cima de mim mesmo e da mesa da cozinha. Foi nojento, assim também como foi ter que limpar a mesa. Imediatamente passei a associar o cheiro da cerveja a vômito e sentimentos horríveis. Não tinha mais uma associação intelectual sobre beber cerveja. Tinha agora uma associação emocional em meu sistema nervoso, uma neuroassociação ao nível visceral, e que era claramente capaz de guiar minhas decisões futuras. Como resultado, nunca mais pus na boca um gole de cerveja sequer. Nossas associações com dor e prazer são capazes de produzir um efeito sequencial em nossas vidas. Pode apostar que sim. Esta neuroassociação negativa da cerveja afetou muitas das decisões que tomei em minha vida. Influenciou nas amizades que fiz na escola. Determinou como aprender a obter prazer. Não usei álcool, usei o aprendizado, usei o riso, usei o esporte. Aprendi também que ajudar os outros produzia uma sensação maravilhosa, de modo que me tornei o cara da escola a quem todo mundo com problemas procurava, e resolver os problemas dos outros fazia com que eles e eu mesmo nos sentíssemos melhor. Algumas coisas não mudaram através dos anos. Nunca usei drogas por causa de uma experiência similar. Quando estava no 3º ou 4º ano,
Alguns policiais foram à minha escola e mostraram alguns filmes sobre as consequências de envolvimento com drogas. Vi gente sendo assassinada, desmaiando, morrendo de overdose e se jogando de janelas. Como rapazinho, associei drogas a feiura e morte, de modo que nunca cheguei a experimentá-las. Minha boa sorte foi que a polícia me ajudou a formar neuroassociações dolorosas até mesmo para a ideia de usar drogas. Assim sendo, nunca cheguei a considerar a possibilidade. O que podemos aprender com isso? Simplesmente o seguinte: se associamos uma dor maciça a qualquer padrão emocional ou comportamento, evitaremos ceder a esse padrão de qualquer maneira. Precisamos usar essa compreensão para aproveitar a fora do prazer e da dor a fim de modificar virtualmente qualquer coisa em nossas vidas, de um padrão de procrastinação ao uso de drogas. Como fazemos isso? Digamos, por exemplo, que você queira conservar seus filhos longe das drogas. A hora mais oportuna é antes que as experimentem, e que alguém lhes ensine a falsa associação drogas-prazer. Minha mulher Becky e eu decidimos que o modo mais vigoroso de assegurar que nossos filhos jamais usem drogas seria fazer com que estabelecessem uma ligação das drogas à dor maciça. Sabíamos que a menos que ensinássemos o que são verdadeiramente as drogas, alguma outra pessoa poderia tentar convencê-los de que as drogas são um meio útil de fugir à dor. Para realizar essa tarefa, chamei um velho amigo, o comandante Dion Rondon, do Exército da Salvação. Há anos que venho apoiando Dion no Salt Bronx e Brooklyn, ajudando-os sem teto a promoverem mudanças em suas vidas, mudarem suas convicções limitadoras, e desenvolverem habilidades na vida. Beck e eu, muito nos orgulhamos das pessoas que usaram o que lhe ensinamos para saírem das ruas e aumentarem a qualidade de suas vidas. Sempre aproveitei minhas visitas a esses lugares como uma oportunidade de dar algo em troco, para me lembrar como sou afortunado. Faz com que eu aprecie ainda mais a vida que tenho o privilégio de levar, além de me proporcionar uma perspectiva e manter o equilíbrio de minha vida. Expliquei meus objetivos ao comandante Dion, que providenciou para levar meus filhos numa excursão que jamais esqueceriam, e lhes ofereceria uma experiência clara do que as drogas fazem com o espírito humano. Começou por uma visita a um cortiço em ruínas, infestado de ratos. No instante em que entramos, meus filhos foram envolvidos pelo mau cheiro dos andares encharcados de urina, a visão de viciados tomando picos, indiferentes a quem pudesse estar observando, prostitutas menores se oferecendo a quem passava e o choro de crianças abandonadas. Uma devastação mental, emocional e física foi o que meus filhos aprenderam a associar com as drogas. Embora todos fossem expostos às drogas muitas vezes desde então, nunca pensaram em consumi-las. Aquelas poderosas neuroassociações moldaram seus destinos de forma significativa. Se você se aflige com qualquer coisa externa, o sofrimento não é causado pela coisa em si, mas por sua própria avaliação a respeito, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Frase de Marco Aurélio. Somos os únicos seres no planeta que levam vidas interiores tão ricas que não são os eventos que mais importam para nós. Em vez disso, é a maneira como interpretamos esses eventos que vai determinar como pensamos a respeito de nós mesmos, e como agiremos no futuro. Uma das coisas que nos torna tão especiais é a maravilhosa capacidade de adaptação, de transformar e manipular objetos ou ideias para produzir algo mais agradável ou útil. Acima de tudo, nosso talento de adaptação é a capacidade de absorver as experiências de nossas vidas, relacioná-las com outras experiências, e criar uma tapeçaria caleidoscópica de sentidos que é diferente da projetada por qualquer outra pessoa no mundo. Só os seres humanos podem, por exemplo, mudar suas associações para que a dor física resulte em prazer, ou vice-versa. Pense em alguém fazendo uma greve de fome na prisão. Jejuando por uma causa, sobrevive por 30 dias sem comida. A dor física é considerável, mas é contrabalançada pelo prazer e validade de atrair a atenção do mundo para sua causa. Num nível mais pessoal e cotidiano, as pessoas que seguem regimes físicos rigorosos para esculpir o corpo, aprenderam a vincular um tremendo sentimento de prazer à dor do esforço físico. Converteram o desconforto da disciplina na satisfação do crescimento pessoal. É por isso que seu comportamento é coerente, da mesma forma que os resultados. Através do poder da vontade, podemos contrabalançar algo como a dor física da fome contra a dor psíquica de renunciar a nossos ideais. Podemos criar um sentido superior, podemos sair de nossa caixa skinneriana, e assumir o controle.
Mas se não somos capazes de orientar as associações para a dor e o prazer, não vivemos melhor do que animais ou máquinas, sempre reagindo aos fatores externos, permitindo que tudo o que vem a seguir determine o rumo e qualidade de nossas vidas. Voltamos à caixa. É como se fôssemos um computador público, com fácil acesso a incontáveis programadores amadores. B.S. Skinner foi um famoso pioneiro da ciência behaviorista. É também infame pela caixa do tamanho de um berço em que confinou a filha durante os primeiros 11 meses de vida. Fez isso em nome da conveniência e da ciência, abastecendo suas teorias sobre os comportamentos de estímulo e reação. Nosso comportamento, tanto consciente quanto inconscientemente influenciado pela dor e prazer de inúmeras fontes, companheiros de infância, mãe e pai, professores, treinadores esportivos, heróis do cinema e televisão, e a lista continua. Você pode ou não saber com precisão quando ocorreram a programação e condicionamento. Pode ser algo que alguém disse, um incidente na escola, uma competição esportiva, um momento embaraçoso, um boletim só com as notas ótimas, ou talvez com notas baixas. Tudo isso contribuiu para o que você é hoje. Não posso enfatizar com veemência suficiente que a maneira como você associa a dor e o prazer vai moldar seu destino. Ao revisar sua vida, você é capaz de recordar experiências que formaram suas neuroassociações, e assim desencadearam a cadeia de causas e efeitos que o levaram ao ponto em que se encontra hoje. Se você é solteiro, encara ansioso o casamento como uma aventura alegre com a companheira de sua vida, ou o teme como uma bola de ferro presa por uma corrente à sua perna. Ao sentar para jantar esta noite, consome a comida de uma forma tranquila, como uma oportunidade de reabastecer o corpo, ou a devora como sua única fonte de prazer. Os homens, tanto quanto as mulheres, são com muito mais frequência levados pelo coração do que pela compreensão. Frase de Lord Chesterfield. Embora preferíssemos negar, persiste o fato de que nosso comportamento é guiado pela reação instintiva à dor e ao prazer, não pelo cálculo intelectual. Em termos intelectuais, podemos acreditar que comer chocolate é ruim para nós. Apesar disso, continuamos a comer. Por quê? Porque não somos guiados tanto pelo que sabemos intelectualmente, mas sim pela maneira como aprendemos a associar a dor e o prazer no sistema nervoso. São as neuroassociações as associações que estabelecemos no sistema nervoso, que determinam o que faremos. Embora preferíssemos acreditar que é o intelecto que nos guia, são as nossas emoções, as sensações que vinculamos aos pensamentos, que realmente nos guiam. Muitas vezes tentamos passar por cima do sistema. Por algum tempo mantemos uma dieta, acabamos por ultrapassar os limites porque experimentamos sofrimento demais. Resolvemos o problema no momento. Mas se não eliminarmos a causa do problema, é certo que vai ressurgir? Em última análise, para que uma mudança seja permanente devemos vincular a dor ao comportamento antigo, e o prazer ao novo comportamento, promovendo um condicionamento até que se torne coerente. Lembre-se de que somos capazes de fazer muito mais para evitar a dor do que para alcançar o prazer. Iniciar uma dieta, e prevalecer sobre o sofrimento a curto prazo, pela pura força de vontade, nunca pode durar, porque continuamos a vincular a dor à renúncia aos alimentos que engordam. Para que essa mudança perdure, temos de vincular a dor a comer esses alimentos, a fim de que não mais os desejemos, e o prazer a ingerir mais dos alimentos que nos nutrem. As pessoas em boa forma física e saudáveis acham que nada é tão saboroso quanto se sentirem magras. E adoram os alimentos que são nutritivos. Mais do que isso, muitas vezes vinculam o prazer a empurrar para longe o prato ainda com comida. Simboliza a posse do controle de suas vidas. A verdade é que podemos aprender a condicionar nossas mentes, corpos e emoções, a vincular dor ou prazer a qualquer coisa que desejarmos. Mudando as vinculações de dor e prazer, mudaremos instantaneamente nosso comportamento. Com o cigarro, por exemplo, tudo o que você deve fazer é vincular dor suficiente a fumar, e bastante prazer a deixar de fumar. Você possui a capacidade de fazer isso agora, mas pode não exercer essa capacidade porque condicionou seu corpo a vincular prazer a fumar, ou porque teme que parar seria doloroso demais. Mas se conhecer alguém que deixou de fumar, vai descobrir que esse comportamento mudou em um único dia, o dia em que de fato mudou o que fumar significava para ela. Se você não tem um plano para a sua vida, outra pessoa tem. A missão das agências de propaganda da Madison Avenue é influenciar as vinculações de dor e prazer. Os publicitários compreendem que o fator que nos guia não é tanto o intelecto, mas sim as sensações que vinculamos a seus produtos.
Em decorrência, aprenderam a usar a música excitante ou tranquilizante, as imagens rápidas ou elegantes, as cores vibrantes ou suaves, e uma variedade de outros elementos, a fim de nos levar a determinados estados emocionais, e depois, quando nossas emoções atingem o auge, quando as sensações são mais intensas, projetam uma imagem contínua do produto, para que o vinculemos a esses sentimentos desejados. A Pepsi empregou essa estratégia de forma brilhante ao conquistar uma parcela maior do mercado de refrigerantes de sua principal concorrente, a Coca-Cola. A Pepsi observou o sucesso fenomenal de Michael Jackson, um jovem que passara toda a sua vida aprendendo como exaltar as emoções das pessoas, pela maneira como usava a voz, o corpo, o rosto, os gestos. Michael cantava e dançava de um modo que estimulava incontáveis pessoas a se sentirem muito bem. Tão bem que compravam um dos seus álbuns para recriar os sentimentos. A Pepsi indagou como transferir esses sentimentos para o nosso produto. O raciocínio foi de que se as pessoas associassem a Pepsi os mesmos sentimentos agradáveis que vinculavam a Michael Jackson, comprariam seu refrigerante da mesma maneira que compravam os álbuns dele. O processo de ligar novos sentimentos a um produto ou ideia, e a transferência integral necessária ao condicionamento básico, algo que será analisado mais no capítulo 6, ao estudarmos a ciência do condicionamento neuroassociativo. Por enquanto, porém, consideremos apenas o seguinte: a qualquer momento em que nos encontramos num estado emocional intenso, quando sentimos fortes sensações de dor ou prazer, qualquer coisa específica que ocorra de modo sistemático, passará a ter um vínculo neurológico. Assim, no futuro, sempre que essa coisa específica acontecer de novo, o estado emocional voltará. Provavelmente você já ouviu falar de Ivan Pavlov, um cientista russo que, ao final do século XIX, realizou experiência de reflexo condicionado. Sua experiência mais famosa foi aquela em que tocava uma campainha ao oferecer comida a um cachorro, assim estimulando-o a salivar, e ligando as sensações do animal ao som da campainha. Depois de repetir o condicionamento muitas vezes, Pavlov descobriu que o simples toque da campainha fazia o cachorro salivar, mesmo que não lhe oferecesse comida. O que Pavlov tem a ver com a Pepsi? Em primeiro lugar, a Pepsi usou Michael Jackson para nos levar a um estado emocional intensificado. Depois, nesse exato momento, mostrou o produto. As repetições contínuas criaram um vínculo emocional para milhões de fãs de Jackson. E a verdade é que Michael Jackson nem mesmo bebe Pepsi. Nem mesmo quis ter na mão uma lata vazia de Pepsi diante da câmera. Você pode indagar, não é uma companhia maluca? Contrata para representá-la por 15 milhões de dólares um cara que nem mesmo pega em seu produto, e diz a todo mundo que não o consome. Que tipo de porta-voz é esse? Mas que ideia absurda. Na verdade, foi uma ideia brilhante. As vendas dispararam. E tanto que a Gear, pouco depois contratou Michael por 20 milhões de dólares. E nos anos 90, como ele era capaz de mudar a maneira como as pessoas se sentiam, é o que chamo de um indutor de estado, assinar um contrato gravação de 10 anos com a Sony, que vale, segundo alguns, mais de $1 bilhão. Sua capacidade de mudar o estado emocional das pessoas faz com que tenha um valor inestimável. Precisamos compreender que tudo isso se baseia na vinculação de sensações agradáveis a comportamentos específicos. É a ideia de que viveremos nossas fantasias se usarmos o produto. Os publicitários ensinaram a todos nós que quem guia um BMW é uma pessoa extraordinária, com um bom gosto excepcional. Se você guia um Hyundai, é inteligente e econômico. Se guia um Pontiac, terá emoções. Se guia um Toyota, quantas alegrias vai ter? Você é ensinado que se usa a colônia Obsession, logo estará envolvido numa orgia andrógena. Se toma Pepsi, vai se igualar a MC Hammer, como a epítome do que há de mais quente. Se quer ser uma boa mamãe, alimente seus filhos com tortas de frutas ou ostes, e com ninho. Os publicitários já notaram que se for possível gerar prazer suficiente, os consumidores muitas vezes se mostram dispostos até a ignorar o medo da dor. É um adágio publicitário que o sexo vende, e não resta a menor dúvida de que as associações agradáveis criadas nos veículos impressos e na TV, usando o sexo, fazem o seu trabalho. Dê uma olhada na tendência de jeans. Afinal, o que são os jeans? Eram apenas calças de trabalho, funcionais, feias. Como são vendidas hoje? Tornaram-se um ícone internacional de tudo que é sensual, elegante e jovem. Você já assistiu a um comercial da Levi's 501? Poderia explicá-lo para mim?
Não fazem o menor sentido, não é mesmo? São totalmente desconcertantes. Ao final, porém, você fica com a nítida impressão de que o sexo ocorreu por perto. Esse tipo de estratégia realmente vende jeans? Pode apostar que sim. A Levi's é hoje a maior fabricante americana de jeans. O poder de condicionamento para moldar nossas associações limita-se a produtos como refrigerantes, automóveis e jeans? Claro que não. Pegue a pequena passa, por exemplo. Sabia que em 1986 o Conselho Consultor da Passa da Califórnia esperava uma enorme colheita, mas começava a entrar em pânico. Há muito tempo que as vendas caíam em 1% ao ano. Em desespero, procuraram sua agência de propaganda e perguntaram o que podiam fazer. A solução era simples: precisavam mudar os sentimentos das pessoas em relação às passas. A maioria das pessoas considerava que as passas eram sem graça, tristes e insípidas, segundo Robert Finney, um antigo diretor do conselho. A tarefa era evidente: injetar uma saudável dose de apelo emocional na fruta murcha. Vincular as sensações que as pessoas queriam. Murcha e seca não são sensações que a maioria das pessoas associa a sentir-se bem com sua vida. Os produtores de passas continuaram a pensar: o que podemos associar às passas para fazer com que as pessoas queiram de fato comprá-las? Na ocasião, um velho sucesso de Motown desfrutava de uma ressurreição nacional. Os produtores de passas pensaram: e se pegássemos essas sensações que fazem com que tantas pessoas se sintam tão bem, e as vinculássemos a passas, para fazer com que as pessoas se sintam numa boa? Contrataram um animador dos mais inovadores chamado Will Vinton, que criou cerca de 30 figurinhas de passas, cada uma com sua personalidade distinta, para dançarem a música do Motown. Assim nasceram as California Raisins, as passas da Califórnia. A primeira campanha criou uma sensação imediata, e vinculou com pleno êxito as sensações que os produtores esperavam. Ao observarem as pequenas passas dançarem, as pessoas associavam fortes sentimentos de diversão, humor e prazer à fruta antes insípida. A passa fora reinventada como essência do que era quente na Califórnia, e a mensagem tácita dos anúncios era de que as pessoas que as consumissem também seriam assim. O resultado? A indústria de passas foi salva de sua devastadora queda nas vendas, passando a crescer anualmente a um fator de 20%. Os produtores conseguiram mudar as associações que as pessoas faziam. Em vez de vincularem o tédio à fruta, os consumidores aprenderam a vincular sensações de excitamento e diversão. Claro que o uso da propaganda como uma forma de condicionamento não se limita aos produtos físicos. Feliz, ou infelizmente, podemos observar o rádio e a televisão usados de forma sistemática como instrumentos para mudar o que associamos a candidatos no processo político. Ninguém sabe disso melhor do que o mestre da análise política e formador de opinião Roger Ailes, que foi o responsável por elementos fundamentais da vitoriosa campanha de Ronald Reagan contra Walter Mondale em 1984, e que em 1988 dirigiu a campanha também vitoriosa de George Bush contra Michael Dukakis. Ailes projetou uma estratégia para transmitir 3 mensagens expressamente negativas sobre Dukakis: que ele era complacente nas questões da defesa, meio ambiente e crime, levando as pessoas a vincularem sensações dolorosas ao candidato. Um comercial apresentava Dukakis como um garoto brincando de guerra num tanque, outro parecia culpá-lo pela poluição na enseada de Boston. O mais notório mostrava criminosos sendo soltos das prisões de Massachusetts, saindo por uma porta giratória. Explorava a ampla publicidade negativa gerada em todo o país pelo incidente Wiley Orton. Um assassino condenado, Wiley Orton saíra da prisão, dentro de um controvertido programa de licenças no estado natal de Dukakis, e não voltara no prazo marcado, e 10 meses depois fora preso ao aterrorizar o jovem casal, estuprando a mulher, e espancando um homem. Muitas pessoas encararam a questão pelo foco negativo dos comerciais. Pessoalmente, achei que eram manipulativos em excesso. Mas é difícil argumentar com seu nível de sucesso, baseado no fato de que as pessoas fazem mais para evitar a dor do que para alcançar o prazer. Muitas pessoas não gostaram da maneira como a campanha foi conduzida, e George Bush foi uma delas, mas era difícil argumentar com a realidade de que a dor era um motivador dos mais poderosos para moldar o comportamento das pessoas. Como diz Ailes, os anúncios negativos atingem o alvo mais depressa. As pessoas tendem a prestar mais atenção a esse tipo de propaganda. Podem ou não diminuir a velocidade para contemplar uma linda cena pastoral à beira da estrada.
Mas todos olham para um acidente de automóvel. Não há como questionar a eficiência da estratégia de Ailes. Bush obteve uma grande maioria dos votos populares, e derrotou Dukakis numa das vitórias mais estrondosas na história do colégio eleitoral. A força que molda a opinião mundial e os hábitos de compra do consumidor é também a mesma força que molda todas as nossas ações. Cabe a cada um de nós assumir o controle dessa força e decidir nossas ações de uma forma consciente, porque se não dirigirmos nossos pensamentos, cairemos sob a influência daqueles que nos condicionariam para nos comportarmos como desejam. Às vezes essas ações são o que optaríamos de qualquer maneira, outras, não. Os publicitários sabem como mudar aquilo a que vinculamos dor e prazer pela mudança das sensações que associamos a seus produtos. Se queremos assumir o controle de nossas vidas, devemos aprender a fazer propaganda em nossas mentes. E podemos fazer isso no instante. Como? Basta vincular a dor aos comportamentos que queremos suspender, em tamanho nível de intensidade emocional que nem mesmo vamos mais considerar esses comportamentos. Não há coisas que você jamais faria. Pense nas sensações que vincula essas coisas. Se vincular esses mesmos sentimentos e sensações aos comportamentos que deseja evitar, também nunca mais tornará a assumi-los. Portanto, basta vincular o prazer ao novo comportamento que você deseja. Através da repetição e intensidade emocional, você pode condicionar esses comportamentos em seu íntimo, até que se tornem automáticos. Assim, qual é o primeiro passo para criar uma mudança? O primeiro passo é simplesmente ficar consciente do poder que a dor e o prazer exercem sobre cada decisão, e portanto sobre cada ação, que tomamos. A arte de se tornar consciente é compreender que esses vínculos, entre ideias, palavras, imagens, sons, e sensações de dor e prazer, ocorrem de uma forma constante. Acho que os prazeres devem ser evitados se acarretarão dores maiores como consequência, e que as dores a serem desejadas são aquelas que resultarão em prazeres maiores. Frase de Michel de Montaigne. O problema é que a maioria de nós baseia as decisões no que vai criar dor ou prazer a curto prazo, sem fazer uma projeção a longo prazo. Contudo, para obter a maioria das coisas que prezamos, precisamos romper a muralha da dor a curto prazo, a fim de alcançar o prazer a longo prazo. Você deve pôr de lado os momentos passageiros de terror e tentação e se concentrar no que é mais importante a longo prazo, seus valores e padrões pessoais. Lembre-se também de que não é a dor em si que nos impulsiona, mas sim o medo de que algo leve à dor. Não é o prazer em si que nos impulsiona, mas sim a convicção, nosso senso de certeza, de que assumir uma determinada ação levará ao prazer. Não somos impulsionados pela realidade, mas sim por nossa percepção da realidade. A maioria das pessoas se concentra em evitar a dor e alcançar o prazer a curto prazo, e assim acaba criando a dor a longo prazo. Vamos considerar um exemplo. Digamos que uma pessoa quer perder poucos quilos extras. Sei que isso nunca aconteceu com você, mas vamos fazer a suposição assim mesmo. Por um lado, essa pessoa projeta um punhado de excelentes razões para emagrecer. Vai se sentir mais saudável e mais energizada. Caberá melhor nas roupas, haverá de se sentir mais confiante no convívio com as pessoas do sexo oposto. Por outro lado, porém, também há muitos motivos para não emagrecer. Teria de fazer uma dieta, sentiria uma fome constante, teria de se negar um impulso para comer alimentos que engordam, e, além do mais, por que não deixar para depois dos feriados? Com as razões contrabalançadas dessa maneira, muitas pessoas inclinam a balança em favor do padrão de adiar as coisas. O prazer potencial de um corpo mais esbelto é superado pela dor a curto prazo privações de uma dieta. Assim, evitamos a curto prazo a dor de sentir uma pontada de fome. Em vez disso, nos entregamos à parcela imediata de prazer em comer algumas batatas fritas, só que isso não dura. A longo prazo, vamos nos sentir cada vez pior, para não mencionar o fato de que isso causa uma deterioração em nossa saúde. Lembre-se de que qualquer coisa valiosa que você deseje sempre exige uma passagem pela dor a curto prazo, a fim de alcançar o prazer a longo prazo. Se você quer ter um corpo sensacional, precisa esculpir esse corpo, o que exige passar pela dor a curto prazo. Depois que fizer isso muitas vezes, o exercício se torna agradável. A dieta funciona da mesma maneira. Qualquer tipo de disciplina exige a passagem pela dor. Disciplina no trabalho, relacionamentos, confiança pessoal, aptidão física e finanças. Como passar pelo desconforto e adquirir um ímpeto para alcançar seus objetivos.
Comece por tomar a decisão de superá-lo. Podemos sempre decidir superar a dor do momento, e melhor ainda acompanhar com um condicionamento pessoal, o que analisaremos em detalhes no capítulo 6. Um importante exemplo de como esse foco a curto prazo pode acarretar a todos nós uma queda. Como no Niágara, é a atual crise no sistema de poupança e empréstimo, provavelmente o maior erro financeiro isolado já cometido na história do nosso governo. As estimativas indicam que poderia custar aos contribuintes mais de 500 bilhões de dólares, mas a maioria dos americanos não tem ideia de sua causa. Esse problema, quase com toda certeza, será uma fonte de dor, pelo menos dor financeira, para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos, provavelmente por algumas gerações. Conversei com William Sedman, presidente da Resolution Trust Company, e da Federal Deposit Insurance Corporation, e ele me disse: somos a única nação bastante rica para sobreviver a um erro dessas proporções. O que criou essa confusão financeira? É um exemplo clássico de tentar eliminar a dor pela solução de um problema, ao mesmo tempo em que se alimenta a causa. Se você deseja ter uma compreensão mais profunda da causa dessa crise, recomendo o livro de meu amigo Paul Pilzer, Other People, Is Money. Tudo começou com os desafios que as empresas de poupança e empréstimo enfrentaram ao final dos anos 70 e início dos 80. As instituições bancárias e de poupança e empréstimo desenvolveram suas atividades basicamente no mercado de empresas e pessoa física. Para ter lucro, um banco precisa fazer empréstimos, e esses empréstimos devem render juros mais altos do que são pagos aos depositantes. Nos primeiros estágios do problema, os bancos enfrentaram dificuldades em várias frentes. Primeiro, sofreram um grande impacto quando as corporações entraram no que fora antes um domínio exclusivo dos bancos, os empréstimos. As grandes empresas descobriram que emprestando umas às outras poupavam de forma significativa nos juros, desenvolvendo o que é agora conhecido como mercado comercial de papel. Esse sistema teve tanto êxito que virtualmente destruiu as fontes de lucros de muitos bancos. Ao mesmo tempo, surgiram também novos desenvolvimentos na frente dos consumidores americanos. Tradicionalmente, os consumidores se angustiavam à perspectiva de uma reunião com um agente de empréstimo de um banco, para comprar um carro ou um eletrodoméstico grande. Creio que se pode dizer que era uma experiência dolorosa para a maioria das pessoas sujeitas a esse escrutínio. Não se sentiam como clientes valorizados em muitos bancos. Os fabricantes de carros foram bastante espertos para perceberem isso, e passaram a oferecer empréstimos a seus clientes, criando uma nova fonte de lucro. Compreenderam que poderiam ganhar tanto dinheiro no financiamento quanto na venda propriamente dita do carro, oferecendo ao cliente uma conveniência muito maior e juros mais baixos. Sua atitude era diferente da que os banqueiros assumiam, afinal, tinham todo o interesse que o cliente obtivesse o empréstimo. Não demorou muito para que os clientes passassem a preferir o financiamento interno em vez do método tradicional, por causa da conveniência, flexibilidade e juros baixos. Tudo era resolvido no mesmo lugar por alguém cortês, que queria fechar o negócio. Em decorrência, a General Motors Corporation, GMC, logo se tornou uma das maiores empresas americanas de financiamento de carros. Um dos últimos bastões para os empréstimos bancários era o mercado imobiliário, mas as taxas de juros e a inflação subiram até 18% em um ano. Em consequência, ninguém podia aguentar os pagamentos mensais do serviço dos empréstimos que essa taxa de juros exigia. Como se pode imaginar, os empréstimos imobiliários saíram do mapa. A esta altura, os bancos haviam perdido os clientes empresariais em massa, perderam também o mercado para uma grande parcela dos empréstimos para aquisição de carros, e começavam a perder ainda os empréstimos imobiliários. O golpe final para os bancos foi o fato dos depositantes, em reação à inflação, precisarem de uma taxa superior de retorno, enquanto os bancos ainda mantinham empréstimos que proporcionavam taxas de juros significativamente mais baixas. Todos os dias, os bancos perdiam dinheiro, compreenderam que sua sobrevivência se encontrava em jogo, e decidiram tomar duas providências. Primeiro, baixaram os padrões exigidos aos candidatos a empréstimos. Por quê? Porque acharam que se não o fizessem, não teriam ninguém para emprestar dinheiro. E se não emprestassem dinheiro, não teriam lucros, ou seja, teriam dor. Mas se emprestassem a alguém que pagasse, teriam prazer. Além disso, havia bem pouco risco. Se emprestassem dinheiro e o tomador não cumprisse suas obrigações, então caberia aos contribuintes, em última análise, cada um de nós,
ressarci-lo de qualquer maneira. Portanto, havia bem pouco receio de dor, e um tremendo incentivo a arriscar o seu capital. Esses bancos e instituições de poupança e empréstimo também pressionaram o Congresso para ajudar a impedir que afundassem, e houve uma série de mudanças. Os grandes bancos perceberam que podiam emprestar dinheiro a outras nações, precisando desesperadamente de capital. Os emprestadores compreenderam que numa única conversa podiam emprestar mais de 50 milhões de dólares a um país. Não precisavam trabalhar com milhões de consumidores para emprestar a mesma quantia, e os lucros sobre seus empréstimos maiores eram consideráveis. Os diretores e agentes dos bancos, ainda por cima, muitas vezes recebiam bonificações pelas proporções e quantidade de empréstimos que podiam conceder. Os bancos não mais focalizavam a qualidade de um empréstimo. A preocupação não era se um país como o Brasil podia ou não pagar os empréstimos, e na verdade muitos nem se importavam com isso. Porque deveriam. Faziam exatamente o que lhes ensinamos, afinal, nós os encorajamos a serem jogadores com o Seguro Federal de Depósito, prometendo que se tudo desse certo, ganharia muito, e se perdessem, nós pagaríamos a conta. Quase não havia dor para o banqueiro nesse esquema. Os bancos menores, que não dispunham de recursos suficientes para emprestar a outros países, descobriram que a segunda melhor coisa era emprestar a incorporadores imobiliários nos Estados Unidos. Também baixaram seus padrões, a fim de que os incorporadores pudessem tomar dinheiro emprestado sem qualquer entrada, em vez dos tradicionais 20%. Qual foi a reação dos incorporadores? Ora, eles nada arriscavam, usavam apenas o dinheiro dos outros, e ao mesmo tempo, o Congresso aprovara incentivos fiscais tão grandes para a construção comercial que os construtores não tinham absolutamente nada a perder. Não precisavam mais analisar se o mercado era favorável, ou se o prédio tinha uma localização e tamanho apropriados. A única desvantagem dos incorporadores era de que teriam as mais incríveis isenções fiscais de suas vidas. Em decorrência, os construtores desandaram a construir, causando uma superabundância no mercado. Quando a oferta se tornou muito maior do que a demanda, o mercado desabou. Os incorporadores procuraram os bancos e disseram: não podemos pagar. Os bancos viraram-se para os contribuintes e disseram: não podemos pagar. Infelizmente, não há ninguém a quem nós possamos nos virar. O que é pior, o povo compreendeu que houvera um abuso, e a suposição agora é de que qualquer pessoa com alguma riqueza deve ter se aproveitado de alguém. Isso é criar atitudes negativas em relação às próprias pessoas que oferecem os empregos que permitem que os sonhos dos americanos se tornem realidade. Toda essa confusão ilustra a nossa falta de compreensão da dinâmica de dor e prazer, e a inviabilidade de tentar resolver problemas de longo prazo com soluções de curto prazo. A dor e o prazer também regem o drama global dos bastidores. Durante anos, os Estados Unidos travaram uma corrida armamentista sempre em escalada com a União Soviética. As duas nações não paravam de produzir mais armas, como a suprema ameaça: se você tentar nos atingir, vamos retalhar e atingi-lo ainda mais. E o impasse continuou a se acumular, até um ponto em que os Estados Unidos gastavam 15 mil dólares por segundo em armas. O que levou Gorbachev a decidir de repente a renegociação da redução armamentista. A resposta é a dor. Ele começou a associar a dor maciça à ideia de tentar competir com o desenvolvimento bélico americano. Em termos financeiros, não era viável. Ele não podia sequer alimentar seu povo. Quando as pessoas não podem comer, ficam mais preocupadas com seus estômagos do que com armas. Interessam-se mais em encher suas despensas do que em aumentar o arsenal do país. Passam a acreditar que o dinheiro está sendo gasto de uma maneira frívola, e exigem mudanças. Gorbachev alterou sua posição porque é um sujeito sensacional? Talvez. Mas uma coisa é certa, ele não tinha opção. A natureza pôs a humanidade sob o comando de dois soberanos, a dor e o prazer. Eles nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos. Cada esforço que pudermos fazer para nos livrar dessa submissão só servirá para comprová-la e confirmá-la. Frase de Jeremy Bentham. Porque as pessoas insistem em relacionamentos insatisfatórios, relutando em trabalhar à procura de soluções, ou encerrá-los e seguir em frente. É porque sabem que a mudança levará ao desconhecido, e a maioria das pessoas acredita que o desconhecido será muito mais doloroso do que tudo que já experimentamos. É como dizem os antigos provérbios: melhor o diabo que você conhece do que o diabo que você desconhece. Ou, melhor um pássaro na mão do que dois voando.
Essas convicções básicas nos impedem de efetuar as ações que poderiam mudar nossas vidas. Se queremos um relacionamento íntimo, então temos de superar nossos medos de rejeição e vulnerabilidade. Se planejamos criar nosso próprio negócio, devemos estar dispostos a superar o medo de perder a segurança para fazer com que aconteça. Na verdade, a maioria das coisas que são valiosas em nossas vidas exigem que enfrentemos o condicionamento básico do sistema nervoso. Devemos controlar nossos medos prevalecendo sobre esse conjunto pré-condicionado de reações, e em muitos casos transformar esse medo em poder. Afinal, o medo que permitimos que nos controle, muitas vezes nem se torna realidade. É possível as pessoas vincularem a dor, por exemplo, a viajar de avião, embora não haja qualquer razão lógica para a fobia. Tais pessoas reagem a uma experiência dolorosa no passado, ou mesmo num futuro imaginado. Podem ter lido nos jornais sobre desastres aéreos, e agora evitam entrar num avião, permitem que o medo as controle. Devemos conduzir nossas vidas no presente, e reagir a coisas que são reais, não a nossos medos do que já foi ou do que pode um dia ser. O fundamental é lembrar que não nos afastamos da dor real, mas sim do que acreditamos que levará à dor. Vamos promover algumas mudanças imediatas. Primeiro, escreva 4 ações que você precisa para fazer o que vem adiando. Talvez precise emagrecer um pouco. Talvez precise parar de fumar. Talvez precise se comunicar com alguém a quem abandonou, ou retomar o contato com uma pessoa importante para você. Segundo, sobre cada uma dessas ações anote a resposta para a seguinte pergunta: por que não tomei nenhuma ação? Que dor vinculei a essa ação no passado? A resposta a essa pergunta o ajudará a compreender que tem sido retido por associar uma dor maior a tomar a ação do que a não tomar. Se pensa não associei nenhuma dor a isso, pense um pouco mais. Talvez a dor seja simples, talvez seja a dor de desviar algum tempo do seu trabalho. Terceiro, anote todo o prazer que experimentou no passado por se entregar a esse padrão negativo. Por exemplo, se você acha que deve emagrecer um pouco, por que continua a comer pacotes de biscoitos, sacos de batata frita e litros de refrigerantes? Evita a dor de se privar, sem dúvida, e ao mesmo tempo se comporta assim porque isso faz com que se sinta bem agora. Proporciona-lhe prazer. E prazer imediato. Ninguém quer renunciar a tais sentimentos. A fim de criar uma mudança que perdure, precisamos encontrar uma nova maneira de obter o mesmo prazer, mas sem consequências negativas. Identificar o prazer que vem obtendo ajudará a conhecer seu objetivo. Quarto, anote o que lhe custará se não mudar agora. O que acontecerá se não parar de comer tanto açúcar e gordura? Se não parar de fumar? Se não der aquele telefonema que sabe que precisa dar? Se não começar de forma sistemática a se exercitar todos os dias? Seja honesta com você mesmo. O que vai lhe custar ao longo dos próximos 2, 3, 4 ou 5 anos? O que vai lhe custar em termos emocionais? O que vai lhe custar em termos de autoimagem? O que vai lhe custar ao nível de energia física? O que vai lhe custar em sentimentos de amor próprio? O que vai lhe custar financeiramente? O que vai lhe custar nos relacionamentos com as pessoas que mais se importam com você? Como isso faz você se sentir? Não se limite a dizer vai me custar dinheiro, ou engordarei. Não é suficiente. Tem de se lembrar que somos impulsionados por nossas emoções. Portanto, projete as associações e use a dor como sua amiga, que pode impulsioná-lo a um novo nível de sucesso. O passo final é escrever todo o prazer que obterá ao tomar cada uma dessas ações imediatamente. Faça uma lista enorme, que o impulsione emocionalmente, que o deixe na maior animação. Ganharei o sentimento de estar de fato no controle de minha vida, de saber que estou no comando. Ganharei um novo nível de autoconfiança. Ganharei vitalidade física e saúde. Serei capaz de fortalecer todos os meus relacionamentos. Minha vida será melhor, a partir de agora, sob todos esses aspectos, ao longo dos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Ao efetuar essa ação, viverei meu sonho. Visualize todos os impactos positivos, tanto no presente quanto a longo prazo. Exorto-o a tirar um tempo agora para completar esse exercício, e aproveitar o grande impulso que desenvolveu ao longo da leitura deste livro. Carpe diem. Aproveite o dia. Não há outro momento como o presente. Mas se não pode esperar mais um segundo sequer para ler o capítulo seguinte, então é claro que deve seguir adiante. Apenas cuide para voltar a esse exercício mais tarde, e demonstre a si mesmo o controle que exerce sobre os poderes gêmeos da dor e prazer.
Este capítulo demonstrou que tudo aquilo a que vinculamos dor e prazer molda cada aspecto de nossas vidas, e que temos o poder de mudar essas associações, e por consequência, nossas ações e nossos destinos. Mas para fazer isso, devemos compreender 3 pontinhos.